Desde que o mundo é mundo, a desigualdade social existe e o Estado não dá conta de suprir as demandas e, consequentemente, as necessidades de quem precisa. E é aí que entram as instituições do terceiro setor. No Diálogos da Cidade de hoje, portanto, falaremos sobre este assunto. O que é o terceiro setor, como se manter? Esses tópicos e muito mais nós vamos abordar a partir de agora. Por isso, eu recebo a Patrícia Calassi, que é presidente da CUFA, a Central Única das Favelas aqui de São José dos Campos, e também o Guilherme Gomes Batista, que é advogado, vice-presidente da Comissão dos Direitos Humanos da OAB de São José dos Campos e também de Paraibuna. Sejam muito bem-vindos, gente. Obrigado. Bom, eu queria começar falando com vocês, então, para a gente até contextualizar melhor para o público de casa, o que significa e o que representa o primeiro, o segundo e o terceiro setor. Tá, vamos lá. A gente tem na organização, né, do país e das estruturas sociais uma grande falência do poder público. E isso veio com o tempo, né? O poder público é sempre o primeiro setor, que é aquele que administra todos os impostos, todos os tributos. Tem o segundo setor, que é o setor privado, que vislumbram sempre um capital, um lucro, e tinha uma lacuna entre o primeiro e o segundo setor, né, que seria dos serviços sociais, algo mais humanizado, que não vislumbrasse tanto lucro. E aí sim veio de vários retalhos legislativos esse marco legal de 2014, que aí regulamentou a questão do terceiro setor, jurídica, né, que já tinham algumas legislações esparsas, e isso fez com que o terceiro setor hoje ele tivesse uma função social fantástica. Todos os entes têm função social, né? Até uma propriedade tem que exercer sua função social, que o ser humano não é sozinho no mundo. Então, com a dificuldade do poder público de atender essas demandas sociais e, logicamente, pela divergência essencial do poder privado, que não pode se valer sempre do lucro, não era por bom tom colocar isso na mão nem do privado, e o público não conseguiu fazer. E nisso criou-se o terceiro setor, né? Já na redemocratização, depois da Constituição de 88, já começou isso a vir oxigenando. O mundo inteiro usa disso. E o terceiro setor no Brasil ele está sendo um sucesso. E ele é um sucesso, a gente pode avaliar aí com outros países, que no Brasil, o brasileiro ele tem uma característica fantástica, que ele põe o coração em tudo. Então é muito fácil você ter voluntário no Brasil, é muito fácil você ter fundos sociais, é muito fácil a gente oxigenar isso. Mas a gente tem que ter um controle estatal disso. E aí no artigo 58 do Marco Legal, incumbe ao poder público, à administração pública, essa fiscalização desses recursos, né? 95% das entidades usam dos recursos da maneira correta, sem vislumbrar lucro. Se der algum lucro, não é lucro na essência do direito, né? Ele pode falar aí que é um superávit que vai ser reintroduzido na estrutura da própria entidade. Então, quando você tira lucro, você tira toda uma questão subjetiva de interesse. E aí sim a gente consegue interesse público na essência. Fica bem nessa zona de intersecção, né, Patrícia? No nosso caso, que o terceiro setor, nós representamos o terceiro setor, né? Porque a nossa entidade, ela acaba desenvolvendo esse trabalho, apoiando o empreendedorismo da população da favela, das comunidades. Então, o terceiro setor, ele vem tomando uma força muito grande nesse contexto todo, porque hoje em dia tudo está dependendo, a maioria do que nós realizamos é na base do voluntariado. Então o terceiro setor tem sido muito importante. E como que funciona no caso de vocês essa captação de recursos, parceria, é por meio de parceria, né, voluntários? Tudo através a captação de doação é sempre feita através de contato, né, tanto com o poder público como o poder privado. Nós dependemos deles, né, para poder estar realizando esse trabalho. Então hoje praticamente o trabalho é 100% voluntário, tem muito voluntário aqui em São José mesmo, na região do Vale.
nosso trabalho é totalmente voluntariado, gente. Nós não temos apoio, doação, em questão de numerário. É tudo na base do voluntariado. Bacana. Rapidamente, para a gente continuar, fala para a gente um pouquinho o papel do direito nesse terceiro setor. O direito ele vai trabalhar no terceiro setor como uma fiscalização, né? A gente submete aí para as autoridades qualquer tipo de entidade, de associação, de organização civil, elas ficam vinculadas ao poder estatal de fiscalizar e aí com isso dá o bom objetivo de uso desses recursos doados, públicos ou particulares e de fundos sociais. E a gente tem que ter sim a espada da justiça para que esse recurso seja utilizado de uma maneira que não vislumbre lucro. Deu lucro não é terceiro setor, é segundo setor, entendeu? E, gente, vocês acreditam que a essência do terceiro setor, assim como foi criado até hoje, permanece? Como que vocês avaliam as principais mudanças ao longo desses anos? Eu acho que está havendo uma profissionalização. Hoje a gente tem muitas entidades sérias. E o repasse público, assim, na realidade aqui de São José, você pega uma instituição fantástica, ela comanda os abrigos municipais, os CREAs, mais de 300 funcionários. E assim, você pega a lei da transparência, está tudo no site, quanto que foi repassado, quanto que o pedagogo ganha, quanto que o assistente social ganha. Aí a gente tem uma linha muito tênue também, né, porque há um princípio de que esses serviços teriam que ser feitos por concursados. E o terceiro setor chegou com a regulamentação autorizando isso, porque não adianta o Estado não consegue fazer concurso, o Estado não consegue se planejar sequer para o seu pagar resolução dos seus próprios conflitos tributários. E aí o terceiro setor consegue vir e atender aos interesses públicos. Ele não faz serviço público, mas são serviços de interesse público. Patrícia? No caso da CUFA, né, nós não trabalhamos totalmente com a transparência, né? Temos aí o apoio do poder privado e do poder público, só que a diferença da questão dos abrigos aqui em São José, nós ainda não trabalhamos diretamente com o poder público, nós somos totalmente desligados do poder público. Então, nesse caso, nós somos totalmente 100% voluntariado. E aproveitando esse gancho, como que vocês avaliam a realidade de São José dos Campos nesse setor também? Eu avalio muito bem, assim, né, a gente tem um otimismo. São José é uma cidade muito rica, então isso facilita muito os repasses, tem muita gente séria trabalhando com isso. O Tribunal de Contas aqui, a gente tem conselheiros, né, qualificados para isso. E a gente, lógico que uma ou outra vai ter uma aresta que precisa ser reparada, mas historicamente em São José, o que eu conheço é de que as entidades estão muito bem representadas e tantas associações como a CIPES e cuidam e abrangem toda uma administração pública, né? Tem desde de serviço hospitalar, alimentação, educacional, abrigo para situações de risco. Patrícia? Eu já fico no meio termo. Eu já tenho uma visão, porque eu cheguei a ver nessa época de pandemia, nesses 3 anos aí trabalhando na linha de frente, pessoas em situação realmente de extrema pobreza, extrema mesmo, de atender famílias que estavam diluindo açúcar em água para dar leite para a criança, porque não estava conseguindo. Então, assim, eu acho que São José ainda tem muito para ser, tem muita coisa ainda para lutar para poder mudar essa situação. Sei que é difícil, né, mas não impossível. Mas muita coisa, eu acho que a população da periferia, o pessoal, a população da periferia, da favela, ela merece ter um olhar mais carinhoso. Sem dúvida. Agora a gente vai fazer nossa primeira pausa de hoje e daqui a pouquinho estamos de volta com Diálogos da Cidade. O tema de hoje é terceiro setor. Não sai daí que voltamos já já.
volta e hoje eu recebo aqui no Diálogos da Cidade a Patrícia Calassi, que é presidente da CUFA, a Central Única das Favelas aqui de São José dos Campos, e do Guilherme Batista, que é advogado e vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB de São José dos Campos e de Paraibuna também. Bom, eu já quero retornar para esse segundo bloco exibindo uma reportagem. Eu estive na região central de São José dos Campos e eu fui acompanhar um projeto social que atende famílias em situação de vulnerabilidade social aqui na cidade. Então vamos conferir? Hoje eu estou aqui na região central de São José dos Campos e eu vim conhecer um projeto bem bacana, intitulado Família Saudável Integral, que tem por finalidade ajudar 150 famílias aqui de São José dos Campos que estão em situação de vulnerabilidade social. Então vamos conhecer? Daniela. Bom, eu estou aqui com o senhor Emanuel Garax, ele que é presidente da organização Cidade Social aqui de São José dos Campos. Seu Emanuel, conta pra gente, né, qual que foi o start, quando que vocês decidiram ter essa iniciativa? Bom, a nossa organização, a Cidade Social, é um dos braços sociais da Igreja da Cidade. Ela existe há mais de 25 anos. Esse programa, voltado para as famílias de uma forma mais integral, nós começamos nos últimos 5 anos. É um programa voltado para 150 famílias que nós atendemos durante um ano inteiro em 10 áreas diferentes, né? Então a ideia é assim, trabalhar durante um ano para procurar mudar a história mesmo dessas famílias. E é um trabalho integral, né? E vai muito além. Vocês têm aqui, nós estamos num mercado solidário que vocês intitularam, né? E vai muito além de oferecer apenas o alimento para as famílias. É uma rede mesmo. Isso. Na verdade, o alimento é o primeiro atrativo que as famílias nos procuram por causa do alimento. Mas, na verdade, o nosso projeto, a nossa ambição é trabalhar em 10 áreas diferentes com o objetivo de deixar um legado duradouro, né? Porque o alimento vai durar alguns poucos dias e depois não muda a história das famílias. Então, as 10 áreas que a gente tem trabalhado são alimentação, né? Espiritualidade, cidadania, educação, trabalho, renda, cultura, moradia, saúde e jurídico. Então, só para explicar uma dessas áreas, a cidadania, o nosso propósito é, durante um ano, trabalhar na mentalidade das pessoas, delas entenderem assim, não, eu não sou pobre, eu posso ser produtivo, eu sou capaz. Isso é uma mudança de mentalidade. A gente entende que isso é importante porque potencializa realmente futuro de transformação nas famílias. Uhum. Bacana. E aí o mercado solidário, como funciona? As famílias recebem uma moedinha, né, que o senhor estava comentando, sim, que é intitulada moeda solidária, né? Isso. E aí elas vêm aqui e fazem suas compras de acordo mesmo com a necessidade de cada um. Isso, que a gente, além do alimento, a gente quer dar essa dignidade da família escolher aquilo que ela tem. Então ela recebe um crédito que a assistente social determina em função do grau de necessidade de cada família. Isso é determinado de visitas domiciliares que a gente faz durante 3 vezes neste ano. E a família vem e faz essa compra. Além disso, nós também temos um outro tanto de alimento sendo distribuído para outras famílias que passam por necessidade momentânea. Então, hoje a gente atende 650 famílias. Na verdade, o nosso braço aqui de São José atende 150, mas nós temos 9 outras organizações e dá um total de 650 famílias e 520 toneladas de alimento que a gente distribui por ano aqui. E, seu Manuel, é importante reforçar o trabalho de vocês, né, e de tantas outras entidades, instituições que se unem em prol da solidariedade, porque a gente sabe que a gente vive numa realidade que, infelizmente, se não fossem esses trabalhos, né, muitas outras pessoas estariam em uma situação bem mais preocupante, né? É verdade. Nós procuramos fazer a nossa parte, né? Então é um todo, né? Que bom que existem tantas organizações voltadas para
para a situação social, né? Então nós queremos aqui, a nossa intenção é contribuir para formar cidadãos produtivos na sociedade, porque a gente acredita que isso vai se multiplicar em benefício na sociedade e não somente nas famílias que a gente trabalha aqui. Tá aí, como foi falado, né, na reportagem, é muito importante trabalhos como esse para tentar, a realidade social tá difícil, mas para tentar deixar ela um pouquinho ainda, não digo cruel, né, mas dar auxílio a essas famílias. Então, eu queria começar com você, Patrícia. Você quer fazer algum comentário? O importante do trabalho dessas entidades aqui na cidade é de extrema, é super de extrema importância, né? Porque o que acontece? O poder público hoje ele não está dando conta, ele não dá conta de atender através dos seus CRAs, dos seus órgãos, poder suprir a necessidade dessas famílias. Então, é onde entram as entidades. Então, as entidades, elas desenvolvendo esse tipo de trabalho, elas minimizam um pouco o sofrimento dessas pessoas, né? Eu acho que é o mínimo de dignidade que a gente leva para essas pessoas. Eu, trabalhando nisso daí, já aconteceu foi essa semana mesmo, foi uma pessoa, bateu na porta de casa pedindo, e eu tinha acabado de pegar umas doações, recebido umas doações de um pessoal que concluiu a tenda da Romaria, que fica na beira da Dutra, e o que sobrou, eles me doaram para eu poder fazer cestas. E eu tinha arrumado as cestas, tudo, e nisso bateu uma senhora, era umas 7 horas da noite, na porta de casa e pediu o alimento. O olhar, nossa, aquilo me desmontou. E isso porque já fazem 3 anos que eu estou na linha de frente, e até hoje o sentimento de gratidão, de poder estar levando a dignidade para essa pessoa, dela saber que naquele dia ela vai poder deitar a cabeça na cama e saber que ela vai acordar no outro dia e vai ter o que comer, é muito gratificante, é muito gratificante. Então, esses trabalhos são de extrema importância para a sociedade. Eu acho que a Patrícia tocou num tema muito interessante, que até falávamos aqui antes de começar o programa, dignidade dessas pessoas, né? Exatamente. É assim, a gente vê no terceiro setor, nas instituições sérias, que eu repito, são a maioria, como elas não são apenas um assistencialismo, alguma coisa de porta de igreja, que a gente poderia dizer. Como que ela regulamenta tudo, como ela deixa as instituições sérias, como a CUFA é internacional, a gente tem CUFA em Nova York. E aí você vê aqui em São José tem excelências também, Célio Lemos e tantos outros. O próprio Fundo Social é muito importante aqui em São José. E a gente enxerga isso com muitos bons olhos, assim, porque a administração pública precisa do terceiro setor e o terceiro setor precisa da administração pública. É um unha e carne ali que não vão se separar, e a tendência é que a legislação seja cada vez mais protetiva, dê cada vez mais segurança para o doador poder colocar o tempo dele ou o dinheiro dele em algo seguro, firme. Tá joia. A gente vai fazer mais uma pausa, a nossa última pausa de hoje. Daqui a pouquinho a gente volta com o Diálogos da Cidade para a gente concluir esse bate-papo aqui. Não sai daí que a gente volta já. Volta com Diálogos da Cidade. Bom, gente, eu queria já voltar perguntando para vocês, é uma luta para as instituições do terceiro setor conseguirem se manter, né? É muito difícil. Como que a gente consegue essa independência ainda mais? Como que vocês acham? Tudo passa por um planejamento, que é o que muda um simples grupo de doadores para uma entidade que se configure dentro aí das regulamentações do terceiro setor. Se ele se planejar, ele vai ter um conselho deliberativo, vai ter uma presidência, e sempre o crucial começou a tomar proporções muito majorosas, você vai sempre voltar 3 casas e falar, terceiro setor, não pode ter lucro,
conselho tem que ser voluntário. Lógico, alguns membros vão receber o seu salário, né? No caso de serviço social, são funcionários de uma empresa, de uma entidade envolvida no terceiro setor. Mas é sempre isso, o terceiro setor, se ele perder esse pé que ele tem no serviço de interesse público sem lucro, deixa de ser terceiro setor e não pode nem sequer flertar com isso. Sim. Porque o volume de dinheiro é grande, aquilo que eu falei, o brasileiro ele põe o coração em tudo, ele doa, ele ajuda. Pandemia, você pega o Itaú, doa bilhões, fundos do Bradesco, que é um dos maiores fundos aqui de solidariedade do país. E aí a regulamentação disso faz com que as sérias entidades permaneçam décadas cuidando disso, entendeu? Patrícia? No nosso caso, nós somos grandes representantes, né, do terceiro setor, porque nós recebemos, o nosso trabalho é totalmente voluntariado. Então, o que eu acredito hoje que tenha que ser feito é a conscientização para esses apoiadores, para essas empresas que nos doam, elas terem a consciência de que isso está vindo totalmente voluntariado e que está fortalecendo para que possamos dar continuidade nesse trabalho voluntário, né? Mesmo que, como o doutor disse, no caso do recebimento dos profissionais, porque nós precisamos desses profissionais também para poder trabalhar. Porque não é só o mantimento, ou você fazer a doação do mantimento. Você vai atender aquela família, a partir do momento que você está atendendo aquela família ela vai precisar de um suporte psicológico, ela vai precisar de um suporte jurídico. É toda uma rede, né? Você tem que ter uma rede de apoio. E essa rede de apoio é muito importante. As pessoas, elas precisam ter a consciência, não é só chegar e ir lá e colocar como diz, o pacotinho de açúcar mesa, ali. Né? A pessoa, a família, ela precisa de um suporte. Então, assim, é muito importante a conscientização dos parceiros nesse trabalho. Até para que essas pessoas também tenham mais dignidade, né? Se sintam ainda mais capazes. Em meio a isso, como colocar as ONGs cada vez mais no dia a dia, assim, dos brasileiros, né? Para que eles realmente ajudem, mas tenham uma mobilização maior? Novamente, a conscientização do trabalho, né? O trabalho das ONGs, elas precisam dos voluntários e essas pessoas elas precisam ter a conscientização de que esse trabalho é de suma importância para a população, para essa população a qual cada entidade vai estar atendendo. Bem, nós temos uma entidade, porque além de eu faço o trabalho de doação, né? Faço esse trabalho da doação, da conscientização do empreendedorismo com as mães da favela, que foi uma das campanhas foi uma campanha que teve grande renome, né? Foi de suma importância aí na pandemia, que foi o Mães da Favela, onde nós trabalhamos a questão além de levar o alimento, capacitava essas mães para elas poderem ter a renda para continuar a se mantendo. E aqui em São José nós temos entidades que elas trabalham com mães solos que estão à espera do seu filho, que são as mães solos, né? E as pessoas elas acabam ajudando nessa conscientização dessas mães, a importância do trabalho dessas mães dentro da ONG, que elas ajudam tudo. Então, assim, é muito importante isso daí. E, gente, é importante falar também, a presença digital auxiliou muito também, né? Porque hoje facilita também a forma de doar, as pessoas elas podem doar de qualquer lugar, né? Dá mais visibilidade para as instituições também. O engajamento digital hoje ele é em tudo, né? O engajamento, e aí a gente, né, no caso da CUFA, não sou o melhor para falar, mas você tem grandes figurões aí, Beyoncé em Nova York. Então são pessoas assim que estão engajadas com a causa, né? E trazem uma evidência para um serviço social fantástico. E isso que é legal também, porque aí tem algumas associações ou OCIPs, elas precisam de uma dinâmica maior que só o voluntariado ele perde força.
é aquilo que você não vê seriedade, você não vê profissionalismo, você não vê planejamento. Uma hora você cansa de bater na porta da igreja e deixar um saco de feijão. Então você tem que sempre ter esse engajamento e até remunerar, né, o pessoal de marketing, o pessoal de publicidade que vai conseguir fazer uma captação, uma monetização virtual. É fantástico. O mundo digital ele veio para ajudar demais e ninguém consegue tampar os olhos para ele. E aí o terceiro setor mais uma vez abraça algo que você não consegue enxergar no poder público, né? Sim, Patrícia, quer complementar? Então, a rede, né, a rede social, né, a mídia social, ela foi de extrema importância nessa época, nessa pandemia. Foi onde nós ganhamos muita força, porque o nosso trabalho foi voltado totalmente através de rede social. Foi na verdade, a nossa campanha Mães da Favela começou na pandemia, com essas lives, né? Então tivemos Péricles, Gustavo Lima, os grandes nomes, né, da música brasileira foram que levantaram a nossa bandeira. Então e as doações eram totalmente online, colocava o QR Code ali, o pessoal, e aquilo ali ia, e fomos ali onde começou todo o trabalho. E nisso foi. E pegando um contraponto do que você está falando também, o que é importante a gente reforçar, as doações, né? A gente veio a pandemia, muitas pessoas ficaram desempregadas, a gente teve um salto na questão da desigualdade do país e a CUFA, inclusive aqui de São José dos Campos, ela não tem mais sede, né? Não. Justamente porque diminuíram-se consideravelmente as doações. Sim, durante a pandemia eu tinha o espaço físico, porque o número de doações eram muito grandes, então não comportava o local que eu tinha. E após, agora quando tudo começou a se normalizar, né, após a vacina, tudo, eu não consegui manter o local. Então eu tive que entregar o local, porque era um local doado, só que a pessoa também precisou do local porque ela precisava se manter. Então eu tive que acabar tendo que devolver o espaço, e hoje eu atendo um espaço que eu tenho dentro da minha casa. Então eu não posso estar realizando grandes trabalhos porque eu tenho o meu espaço dentro da minha casa. A gente está próximo das considerações finais, né? Eu queria começar com você. O que você acha que é preciso ainda caminhar a médio, longo prazo para que a gente tenha mais incentivos para as instituições do terceiro setor, para que a gente melhore não só nossa realidade, mas que essas instituições sejam até mais valorizadas? Eu acho que assim, sempre manter o pé no voluntariado, na não distribuição de lucro, né? E oxigenar essas ideias e principalmente esse engajamento ele ser um pouco mais organizado. Porque às vezes você tem duas entidades fazendo o mesmo trabalho na mesma comunidade, em algumas situações, né? E aí, com esse planejamento, a gente consegue ver que há muito a melhorar. E, principalmente, a população precisa entender o que é o terceiro setor, ver que não é questão meramente de compensação tributária, é uma questão de interesse social numa ausência estatal. E também não dá para penalizar essa ausência, porque o mundo está tão dinâmico que também o poder público não pode ficar inchado para fazer algum tipo de trabalho que a própria iniciativa privada consegue fazer se ela não visualizar lucro, entendeu? Patrícia, rapidamente. Que as pessoas doem, né? Continue efetuando as doações, né? Que abracem a causa, né? Nós como entidades, né? Falo pela CUFA, pelas outras entidades que existem aqui em São José, na região do Vale, nós precisamos dessa força, né? Dessas doações para que possamos estar continuando com o nosso trabalho, né? E o voluntariado. E o voluntariado precisa da conscientização dessas pessoas, que a importância do voluntariado e a importância do trabalho das entidades. Bacana. No caso da CUFA, né, muito conhecida, quem tiver interesse em doar, dá para doar também e no local, procurar você, né? Nós temos procurar rede social nossa também. rede social, nós temos nossa rede social lá onde a gente sempre está procurando, responde, onde funciona tudo ali.
É isso aí. E você também, de repente, que não realiza um trabalho voluntário, tem interesse, procure, de repente, uma instituição que atue numa área que você tem mais familiaridade. Às vezes a gente quer tanto mudar o mundo, né? Mas a gente tem que começar pelo ambiente, pelo setor onde a gente vive. Gente, muito obrigada pela participação de vocês, viu? Sejam sempre bem-vindos. Obrigado. E o Diálogos da Cidade de hoje fica por aqui. Não se esqueça de nos acompanhar pelo Instagram, que é o @Diálogos da Cidade na TV, e também pelo nosso canal no YouTube, youtube.com.br/Câmara SJC. Até o próximo programa.